Boa noite, queridos. Muito boa noite. O desejo do nosso coração é que você, ao ligar aí a sua transmissão para assistir esse nosso primeiro culto desse projeto que nasceu no coração de Deus, Café 203, você possa ser encontrado em paz, usufruindo, desfrutando da paz que só o Espírito Santo de Deus pode dar. A minha oração, a nossa oração, o desejo do nosso coração é levar a você uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e que você seja renovado nessa hora que você está ouvindo essa palavra e cantando conosco os louvores que vão ser cantados aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus nos dá um segredo muito importante. Ela diz que o mundo não vai ser fácil, que a nossa vida nós vamos ter aflições, que nós vamos passar por dificuldades, mas que nós podemos e devemos ter bom ânimo, porque Jesus que habita em nós venceu o mundo. E ele mais na frente diz: essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Se você e eu tivermos fé no nosso coração, naquilo que esse Deus maravilhoso pode fazer, nós seremos mais que vencedores por Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Eu queria orar com você. Eu queria entregar a Deus esse momento de louvor e de adoração, e que você aí onde você está, você fizesse o mesmo, fechando os seus olhos, levantando as suas mãos, abrindo o seu coração para o Pai e clamando ao Espírito Santo para vir habitar em seu coração. Senhor, nós nessa hora tão especial, Senhor, para nós, porque nós estamos na Tua doce presença, nós queremos adorar o Teu nome e te dizer que Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo em nosso meio, Tu és bem-vindo nesse ambiente que foi preparado para receber a glória da Tua presença. Nós queremos te dizer que Tu és bem-vindo também no mais profundo da nossa alma, lá no mais profundo do nosso coração. Vem e fala conosco, Senhor. Fala conosco no nosso coração, na nossa alma, e que essa voz chegue ao nosso espírito, que governe, Senhor, essa voz, o nosso espírito, e que o Senhor seja o centro da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque temos promessas de vitória na Tua palavra. Obrigado porque sabemos que se crermos, veríamos, iremos ver a glória de Deus. Que a glória de Deus invada você, que a glória de Deus invada agora a sua casa, que a glória de Deus agora invada o seu coração, que a glória do Senhor invada a tua família, que a glória de Deus agora venha quebrando, destruindo, tirando, aplainando os seus caminhos e trazendo paz ao seu coração. No nome de Jesus oramos. Senhor, recebe o nosso louvor e recebe a nossa adoração. Nós te amamos, Jesus. Obrigado por tudo que Tu és e por tudo que Tu fizeste por nós. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Vamos declarar então: chega o dia. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de aprender até ouvir o não
continua sendo Deus. Você na sua casa declarar só comigo que Ele continua. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Pegue na mão da sua família, da pessoa que está do seu lado e declare. Ele continua sendo bom. Que Ele continua sendo Deus. Vamos todos juntos. Que Ele continua sendo bom. Que Ele continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, nessa hora, Pai. E nos achegamos a Ti, Senhor, com fé, Pai. Porque cremos, Senhor, em um Deus que nos ama. Um Deus que está acima de todas as coisas. E nós cremos que sobre as nossas vidas, Senhor, promessas já foram liberadas, Senhor. E nós queremos nessa hora, Pai, tomar posse, Pai, daquilo que Tu já liberaste sobre nós, ó Pai. E a Tua palavra nos diz que aquele que crê em Ti, do seu interior, fluirão águas vivas, rios de águas vivas, um manancial, uma fonte a jorrar, a vida de Cristo em nós, o Seu Espírito Santo. Oh Senhor, nessa hora nós clamamos por Ti, Pai, e nós declaramos a nossa dependência, Pai, nós dependemos de Ti, Pai. Oh Jesus, meu irmão, eu quero declarar sobre a sua vida que todo deserto será transformado em um jardim fechado, cuidado por aquele, o jardineiro, o Espírito Santo, aquele que te ama, aquele que é fonte de tudo aquilo que você precisa. Vem, Senhor, nessa hora trazendo restauração, cura, Pai. Vem trazendo a Tua alegria, Pai, e a certeza, Pai, de que nós não precisamos de nada mais além de Ti. Amém, Jesus. Senhor, estou aqui para Te adorar em Tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti. Vem me restaurar. Senhor, estou aqui para Te adorar em Tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial.
restaura o meu ser. Para o teu louvor. E o Senhor responde, que Ele fará de nós um jardim fechado, regado e cuidado pelo seu interior. Vamos declarar, irmãos, vamos declarar juntos. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como manancial do seu interior, com águas vivas. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Jesus, declare: eu em mim como manancial do teu interior, com águas vivas. Te restaurarei. Para o meu louvor, para o louvor do Senhor, o manancial irá fluir na tua vida, Jesus. Enche os nossos irmãos, Senhor, da tua glória, Deus, do teu louvor. Traz um aroma suave, que os rios do Senhor, meu irmão, fluam sobre a tua vida. Para o louvor do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor.
sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo em que cremos, infinitamente mais. Fiel a tua palavra, ó Senhor. Perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Aleluia. Aleluia. Tu és, Senhor, poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Senhor, porque a tua palavra, Jesus, ela é cheia de promessas, Deus. E essas tuas promessas, Senhor, cada uma delas, Senhor, serão cumpridas em nossas vidas. Por isso, igreja, não desista nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tormenta. Vamos declarar, vamos levantar mais uma canção ao Senhor, vamos louvar com toda a nossa força, vamos dizer que Ele é digno da nossa canção, aleluia. Vamos todos dizer que Ele é digno do nosso louvor. Declare comigo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu.
que é sobre todos és o teu Jesus. Declare comigo: fonte, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Vamos declarar juntos: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Eu quero que você se encha na sua casa agora do amor que faz mudar o mundo, o amor que preenche todo o teu coração, que é o amor de Jesus. Vamos declarar mais uma vez: digno dessa canção, só tu és Senhor. Todos juntos. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Oh, nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, fonte da salvação, só tu és Jesus. Oh, digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Bem forte, declaro que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mais forte, santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, oh, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o... Vem comigo e declara assim, ó. Oh, Jesus, nós declaramos, Senhor, que toda muralha que caiu, Senhor, sobre nós, ela será reconstruída, Jesus, porque tu és a nossa rocha, Jesus. E nós queremos, como igreja, profetizar, Pai, que muralhas vão cair, mas elas irão se levantar, Jesus, porque é o Senhor que é o construtor delas, Senhor, irá construir cada uma delas. Nós declaramos juntos: eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Nós iremos construir. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser. Vem comigo mais forte, mais forte. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar, confio. Mais uma vez eu vou construir, todos juntos, mais forte.
declare, meu irmão, se ofereça ao Senhor na tua adoração, tu és livre. Abre os meus olhos, Senhor, Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que Eu declaro e eu profetizo o amor que faz mudar o mundo sobre a tua vida, meu irmão, mais uma vez. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os Senhor, enche, Pai, enche as pessoas, Senhor, que estão em casa. quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra do coração de Deus com você nessa noite de quarta-feira, em que você está aí ligado no 2 or 3 Café, né? Café 2 or 3. E é o nosso primeiro culto que nós estamos fazendo num formato diferente, e nós queremos entrar na sua casa com uma palavra da parte de Deus para abençoar seu coração. E não é fácil, esses dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, eu confesso, a gente sabe disso, a gente entende, e são dias, talvez a maior dificuldade desses dias é porque eles são dias diferentes, né? Não são dias que a gente consegue manter a nossa rotina, não são dias que a gente consegue fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer, são tempos de incerteza, são tempos em que os governos vêm e trazem as suas diretrizes, as suas formas de lidar com toda essa dificuldade, e a gente precisa obedecer, a gente precisa estar ciente de que existem pessoas que estão tendo cuidado de estudar, de pesquisar, de conhecer a ciência e saber o que é melhor para nós como povo, como população. E nós, como povo de Deus, como obedientes à palavra de Deus, a gente precisa obedecer aquilo que o governo diz. E a gente precisa, de fato, estar ciente de que existem pessoas que estão cuidando de nós e que têm interesse em que a nossa vida esteja guardada e protegida. E não é diferente com a igreja. A igreja é talvez a instituição do mundo que mais trabalha para aqueles que são de fora, que mais trabalha para aqueles que de fato estão em necessidade, que de fato precisam de socorro, precisam de salvação, precisam de resgate. E esse é o trabalho da igreja, é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, né? Então eu queria lembrar você de uma coisa, que não são somente os governos, não são somente as pessoas de bom coração, as pessoas que são altruístas, que estão interessadas no seu bem-estar e em cuidar da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, se nós estamos aqui é porque recebemos uma ordem de Deus, recebemos uma palavra de Deus, recebemos um direcionamento de Deus por um propósito de cuidar de você, de cuidar da sua vida, e não somente da sua vida, mas também da nossa vida, porque quando nós cuidamos uns dos outros, nós estamos cuidando de nós também. E eu queria frisar para você uma verdade muito profunda das Escrituras. Se você lê a Bíblia, se você é um leitor da Bíblia, ou se você ainda não é um leitor da Bíblia e você vai se tornar eu profetizo na sua vida em nome de Jesus, você vai se tornar um apaixonado, um aficionado pela palavra de Deus. Eu quero fazer lembrar a você de uma coisa. Se você ler as Escrituras, ler a palavra de Deus, você em todo momento vai encontrar o Rei do Universo, o Criador do Universo, também apresentando de maneira muito clara a mim e a você, ao ser humano, as suas diretrizes a fim de preservar a nossa vida para a eternidade. Deus está interessado em preservar a sua vida para a eternidade, mas com uma sensível diferença. Eu posso fazer o que eu puder por você, posso ser a pessoa mais altruísta do mundo, mas Deus tem uma diferença dos governos, Deus tem uma diferença das pessoas comuns. Ele sabe de fato o que eu e você precisamos.
Deus não precisa ser instruído em nada. Ele sabe absolutamente das suas necessidades mais profundas. Aquilo que você mais precisa para sobreviver. Aquilo que você mais precisa para superar esses dias de dificuldade. Deus é aquele que sabe exatamente o que você precisa. Portanto, eu queria conclamar você nesses dias a recorrer a Deus, a buscar a Deus, porque buscando a Ele, recorrendo a Ele, eu garanto a você que você vai encontrar resposta, que você vai encontrar fonte, que você vai encontrar água limpa para você beber, que você vai encontrar refrigério para a sua alma, que você vai encontrar uma saída para os seus questionamentos. Se o Senhor visitar o seu coração, você vai encontrar aquilo que você está buscando. E eu entendo que esses dias, como eu falei no início aqui da minha palavra, não são dias fáceis, porque são dias de incerteza. As nossas rotinas foram quebradas, a gente saiu da nossa zona de conforto e a gente de fato tem medo de tudo aquilo que é novo e é como se você estivesse indo fazer uma prova, né? Eu esses dias aqui, há pouco tempo atrás, tive que fazer uma prova de trânsito aqui e eu, apesar de ser um motorista já de mais de, sei lá, quase 30 anos de direção, eu tive que me adaptar a fazer a prova aqui no Canadá, a prova de trânsito, e eu confesso a você que eu fui um pouco nervoso, né? Porque eu não sabia o que me esperava, eu não sabia o que aquele examinador ia olhar para mim e achar da minha forma de dirigir, se eu merecia ou não ter uma carteira de motorista aqui no país onde eu decidi viver, né? Então, não é diferente essa situação. Eu e você estamos passando por uma prova. Agora, é interessante que essa prova é uma prova bem diferente, porque nós não temos opção. A opção que nós temos é ser aprovados. A outra opção também é sermos aprovados. Nós não podemos falhar nessa prova. É uma prova que nós entramos, fomos colocados muitas vezes sem ser questionados se queríamos entrar ou não, mas graças a Deus que são provas da vida. São provas que têm um objetivo. Né? Deus permite essas coisas para a humanidade, para que a humanidade seja aprovada. O interesse de Deus, o coração de Deus, a inclinação de Deus é que eu e você passemos por esta prova e por tantas outras que já passamos e por tantas outras que ainda vamos passar e cheguemos no final de tudo aprovados. E é interessante que eu estava pensando ontem que não é só o nosso sistema imunológico, né, que está sendo provado por esse vírus. Não é só o nosso sistema, a nossa saúde, se nós estamos bem, se somos grupo de risco, se não somos grupo de risco, né, que está sendo provado por esse vírus, por essa pandemia. Não é só o nosso sistema, a nossa defesa do nosso corpo que está sendo provada. Mas principalmente o que tem sido provado é a nossa fé. A nossa fé tem sido provada. A nossa paciência tem sido provada, né? Muitos de nós que não tínhamos o costume de ficar em casa, hoje estamos sendo provados da nossa paciência, porque temos que ficar tanto tempo em casa, às vezes trabalhando em casa e convivendo muito tempo com a esposa, com os filhos, e não tem alternativa. Então, a nossa paciência também é provada, a nossa perseverança ela é provada, a nossa longanimidade, quão longânimos nós somos, né? Nós estamos sendo provados em quão longânimos, quão pacientes, quão perseverantes, quão crentes nós somos. O nosso amor também está sendo provado. O nosso amor a Deus, a gente não tem tido mais oportunidade de reunir com a igreja pessoalmente, a gente tem convivido, muitos casais que há muito tempo não passavam tanto tempo juntos, agora estão provando de fato o seu amor uns pelos outros. E eu estava pensando nisso, puxa, que coisa interessante, né? Esses pontos principais da nossa alma, do nosso coração, que estão sendo provados, eles se confundem muito com o que a palavra de Deus chama de frutos do Espírito. Frutos do Espírito. E talvez você esteja enfrentando nesses dias uma dificuldade em manifestar algumas dessas qualidades.
Talvez você esteja impaciente, talvez você esteja descobrindo que o seu amor não é mais aquele do começo, talvez você esteja descobrindo que você não é tão longânimo como deveria ser, você perdeu a paciência com seus filhos, talvez a sua fé esteja esfriando, talvez você seja alguém que estivesse descobrindo a fé em Jesus e agora você de repente é roubado da convivência daquelas pessoas que estavam ensinando a você sobre Deus. E agora a sua fé começa a esfriar, você começa a não ter mais vontade de orar, de ler a palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. São exatamente esses frutos que, se você buscar o Espírito Santo, se você buscar a presença de Deus, Deus vai fazer florescer no seu coração estes frutos. Deus pode fazer florescer no seu coração esses frutos se você buscar, se eu buscar. Quanto mais nós buscarmos, mais esses frutos serão evidenciados na nossa vida, na minha vida, na sua vida, independente da prova, independente da situação que nós estejamos passando. Por isso, a primeira verdade que eu queria trazer para você aqui é que nós devemos nos apegar e saber com convicção que nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus e com Ele acesso a esses frutos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Creia, com Ele você consegue. Creia, com o Espírito Santo na sua vida, você vai conseguir vencer todas essas lutas, todas essas provações. Somente com Ele você vai vencer. Mas com Ele você vai conseguir vencer. Sem Ele eu sei que é difícil. Ah, pastor, é porque você não conhece a minha casa, você não conhece meus filhos, você não conhece a minha esposa, você não sabe a dificuldade que eu estou passando. Você está passando dificuldades em uma área, talvez, eu estou passando dificuldade em outra área, talvez. Mas com o Espírito Santo em nós, e nós temos a certeza, a promessa pela palavra de Deus, que temos acesso ao Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem junto de presente para você, como diria minha mãe lá nos idos de 1980, né? De quebra, você recebe o Espírito Santo e de quebra você recebe os frutos do Espírito na sua vida. Então a primeira verdade maravilhosa nessa noite que eu queria que você ouvisse essa palavra e tivesse certa no seu coração. Você tem acesso ao Espírito de Deus. Busque a Deus, se ajoelhe na presença dEle, clame a Ele, chame por Ele, peça: Espírito, vem, enche a minha vida, enche o meu coração, transborda em mim, e de quebra virão os frutos, os dons, aquilo que o Espírito Santo pode fazer por você, e você vai sair vitorioso dessa luta que você está passando, dessa prova que você está passando. Agora, com relação a essa prova, tem algumas coisas interessantes que eu queria rapidamente falar. Primeira coisa que a gente precisa entender é que essa prova é uma prova que a gente não vence se chegar na frente do outro, né? A gente faz a prova lá do Enem, a gente faz um concurso público, a gente faz uma prova uma competição esportiva, e sempre o objetivo é chegar na frente do outro. Mas Deus vai e desfaz esse conceito e nos coloca numa prova em que vencedor será aquele que souber andar junto com o outro, apesar da distância. Vencedor será aquele que souber andar lado a lado com o outro, mesmo apesar da distância física. Eu me lembro quando eu era garoto, eu tinha um amigo meu, um grande amigo, e a gente tinha aí seus 14, 15, 16 anos, e a gente era muito aficionado por esporte. A gente gostava muito de esporte, de jogar futebol, jogar bola. E na minha cidade tinha um clube de tênis, e nós tínhamos muita vontade de jogar tênis. E a gente ia para aquele clube, chegava, entrava na arquibancada e ficava assistindo aquelas pessoas treinando, jogando aquele esporte tão bonito. Só que a gente tinha um problema: a gente não tinha dinheiro para comprar nenhuma bolinha, o que dirá uma raquete, pagar mensalidade, pagar professor, né? E aí a gente ficava assistindo aquilo ali, babando, né, com vontade de participar daquilo, mas a gente era muito sem dinheiro, a gente não tinha condição de pagar para jogar aquilo. E aí a gente decidiu que a gente tinha que achar um lugar que fosse de graça para a gente jogar o nosso tênis, né? E a gente foi numa loja e comprou, rachamos lá um conjunto de frescobol. O pessoal aqui que é do Nordeste, que mora na praia, né?
E diz a música que quem é rico mora na praia, viu? Então, a gente foi lá e comprou um conjunto de raquete de frescobol e uma bolinha de frescobol que custava aí, sei lá, 1/10 do preço de uma raquete ou de uma bola de tênis, né? E aí começamos a ir para a praia, porque a praia era aberta, não tinha roleta, não precisava pagar para entrar, não tinha professor, e começamos a jogar o frescobol. E aí uma coisa interessante que a gente descobriu é que o frescobol só se assemelha ao tênis porque tem uma raquete e uma bola, né? Mas o objetivo no tênis, a gente começou a perceber que o objetivo do tênis era marcar o ponto, um no outro, né? A bola vem e você tem que colocar a bola num canto que o outro não alcance, de preferência forte, ou se o outro estiver no fundo da quadra, você joga perto da rede da quadra, né? Para fazer com que o outro perca o ponto. O frescobol é o oposto, né? E é essa prova que nós estamos passando. Quando você for passar por essa prova, você lembra do frescobol. Você precisa passar ela junto do outro, porque o objetivo do frescobol é fazer com que a bola não caia, né? É você bater com força, bater com técnica, fazer a jogada mais bonita, mais estilosa possível, mas a bola precisa continuar correndo. Quanto mais batidas você der, melhor é a dupla, né? Então não é um jogo que se joga um contra o outro, mas é um jogo que joga um a favor do outro, né? E eu estava me lembrando disso hoje. Eu disse, puxa vida, essa prova que nós estamos passando, esse isolamento que a gente está passando, é como um jogo de frescobol. A gente não pode deixar a bola cair, né? E aí eu me lembrei de uma história interessante que um certo dia eu vi um evangelista contar, que ele, numa viagem para um país do Oriente, ele um certo dia estava num bar, num restaurante, na rua, e explodiu uma bomba. Houve um atentado e uma bomba explodiu, e as pessoas começaram a correr desesperadas, aquela poeira tomou conta de tudo, escureceu o céu, e as pessoas corriam desesperadas ali, e uma pessoa chegou e pegou uma criança nos braços, e ele estava num carro da missão que ele fazia parte. E a pessoa chegou e disse, olha, essa criança está viva, a minha criança está viva, vamos correr, por favor, me ajuda, me leva para o hospital, porque não tem nenhuma ambulância aqui. E ele foi, prontamente entrou no carro, e aquele homem entrou com aquela criança no colo, uma criança pequena dos seus 4, 5 anos de idade, e ele começou a dizer, corre, porque a minha criança ainda está viva. E ele corria, e ele dizia, corre mais, porque a minha criança ela está começando a ficar fria, ela não está mais respirando direito, corre, porque a minha criança está parando de respirar. E aí, quando eles chegaram no hospital, entregaram a criança para o médico, ficaram os dois esperando. E aí, quando o médico voltou, disse, olha, infelizmente a criança não resistiu os ferimentos e ela veio a óbito, ela morreu. E aí ele abraçou aquele homem, começou a chorar, e aquele homem abraçou ele. E ele disse, olha, eu sinto muito pela perda da sua filha. E ele olhou e disse, não, ela não era minha filha. Eu nem conheço essa criança. Isso mas você vinha dentro do carro e você vinha desesperado e você dizia que a minha criança está morrendo, eu pensei que ela fosse sua filha. Ele disse, não, ela não é minha filha, eu nem a conheço, mas no final de tudo, não são todas nossas crianças? Elas todas não nos pertencem? Então, eu e você precisamos passar por essa prova, sabendo que a minha situação, a minha condição também é a sua condição. Precisamos passar por essa prova sabendo que nós estamos juntos nela, que nós precisamos passar por tudo isso juntos. E eu sempre tenho dito, não fique só, não se isole, não fique só, mande uma mensagem, faça um telefonema, faça um FaceTime, faça uma ligação, participe de uma sala de Zoom, ligue para a sua família, ligue para os seus parentes, ligue para nós, ligue para um amigo, ligue para alguém que você nem não tinha tanto hábito de falar. Mande uma mensagem. Essa semana eu fui surpreendido na porta da minha casa com biscoitos, né? A pessoa tocou a campainha, bateu lá e eu desci. Quando cheguei era um casal tão amado e tinha um saquinho de biscoito no pé da minha porta com um cartão, com uma declaração de amor dizendo que me amava, né? E aquilo fez tão bem para o meu coração. Hoje recebi o telefonema de alguém, disse, passa aqui em casa, eu vou deixar um bolo na porta para você. Eu fui lá buscar o bolo. Então assim, são coisas que vão edificando a nossa alma, o nosso coração. Então, dentro dessa prova, eu queria dizer uma coisa para você. Conte comigo. E eu preciso saber que eu posso contar com você também. Isso vai me dar força para vencer. Isso vai dar força para você vencer. Saber que você pode contar comigo e eu saber que eu posso contar com você, mesmo que a gente nem precise um do outro, de forma prática, de forma material. Mas só em saber que podemos contar uns com os outros vai nos dar força para vencer. Segunda coisa interessante que eu vejo
dessa prova que nós estamos passando, é que além de contarmos uns com os outros, com os nossos irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer, você pode e deve saber que deve e pode contar com seres celestiais que trabalham a seu favor. Aleluia por isso. Graças a Deus por isso. Você sabia que a palavra de Deus fala sobre anjos? Às vezes a gente chama, né, quando a gente é criança, a gente fala sobre o anjinho da guarda, sobre aquela figura, né, de asinha, né? Mas a Bíblia fala que os anjos de Deus estão em favor de cuidar daqueles que amam a Deus, daqueles que temem a Deus. Eu vou deixar um salmo para que você possa ler depois em casa. Eu não vou ler aqui porque é um salmo um pouco longo e o nosso tempo é curto, mas eu queria que você lesse com cuidado o Salmo de número 91, e você vai ver o que a palavra de Deus diz acerca de como o Senhor está empenhado em guardar você. Esse Salmo 91 é um salmo de proteção. Esse Salmo 91 é um salmo de alguém que se coloca sobre alguém menor do que ele, para proteger, para guardar, para o livrar do mal e de tudo aquilo que está ao seu redor, tentando destruir você. É uma palavra maravilhosa, onde Deus nos dá o privilégio, Deus dá a mim e a você a prerrogativa, o privilégio de, se crermos e clamarmos, pedirmos a Ele, Ele nos guardará, Ele nos colocará dentro dEle, como Ele sendo uma casa, um esconderijo maravilhoso, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal. Você, meu irmão, minha irmã, a sua casa, os seus filhos, os seus pais, a sua renda estão debaixo dessa proteção, desse Deus maravilhoso, desse Deus que é poderoso, desse Deus que nós cantamos aqui, desse Deus que não há igual, que não há ímpar, que não há par como Ele, que não há alguém que possa se comparar com Ele. Esse Deus garante a mim e você que Ele é o nosso refúgio. E lá no versículo 11, né, ele diz o seguinte, olha que palavra maravilhosa. Ele diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Que palavra poderosa! Deus está dizendo que Ele vai dar ordem aos anjos dEle, para que guardem você, para que guardem a sua vida. Por isso eu e você não precisamos temer. Eu e você não precisamos andar amedrontados, eu e você não precisamos andar espantados, eu e você não precisamos andar de cabeça baixa, porque o Deus eterno, o Senhor da glória, está afirmando na sua palavra que dará ordens a teu respeito, para que os anjos dele guardem a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu profetizo sobre você uma fé inabalável, de clamar a Deus, de pedir a Deus: Senhor, me guarda, envia os teus anjos guerreiros, para guardar a minha casa, guardar a minha família, e eu vou passar por tudo isso, e vou ver a vitória que o Senhor vai dar para mim. É tremenda essa palavra, uma palavra de garantia, que você pode contar comigo, mas não somente comigo, você pode sim contar com seres celestiais, poderosos, que trabalham em seu favor. Mateus capítulo 4, versículo 11, é interessante que Jesus, após passar um momento de dura prova, de dura provação, de dura tentação, no deserto, com fome, cansado, com sede, tentado por Satanás, ele, depois de ser tentado, e tentado nesta palavra, e rebatendo pelo poder de Deus nesta palavra, ele no final, diz o texto, que os anjos de Deus vieram e o serviram. Deixa eu dizer uma coisa para você: quantas vezes você, sem saber, foi servido pelos anjos de Deus? Quantas vezes você, sem saber, sem se dar conta, foi servido pelos anjos de Deus? Criaturas celestiais vieram e visitaram você no momento onde uma peste vinha te buscar, onde uma seta vinha te acertar, e os anjos vieram e foram escudo de Deus na sua vida, e muitas vezes você não soube.
Desperta o seu coração para isso, crente. Desperta o seu coração para isso, pai, mãe que está amedrontado com relação à vida dos seus filhos. Desperta isso no teu coração, servo, serva, filho, filha de Deus. Desperta isso no teu coração, pastor, pastora. Desperta isso no teu coração, meu irmão. Confia que o Senhor é o que te guarda de dia e de noite. Ele não dorme, diz a palavra do Senhor. Ele está guardando a sua vida. E depois da prova, Deus ainda envia os seus anjos para servir aos seus filhos. Que palavra maravilhosa, que confiança tremenda podemos ter no poder desse nosso Deus, no amor desse nosso Deus maravilhoso. Hebreus capítulo 1, versículo 14, olha o que a Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo e poderoso, a palavra do Deus que criou o universo e que criou você, diz acerca dos seus anjos. Olha que coisa linda. Os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Que palavra tremenda! Que coisa maravilhosa. Eu estou aqui com o meu querido Rômulo, estou aqui com a minha querida Poliana, e tem um nenenzinho na barriga da Poliana, e eu quero dizer, até esse nenenzinho que ainda não nasceu ainda, está guardado pelos anjos do Pai, está guardado pelos anjos do Senhor, e essa mãe pode descansar e confiar que há um Deus nos céus enviando criaturas celestiais poderosas para cuidar da sua criança. Que coisa tremenda, que palavra, que promessa maravilhosa. Mas eu e você precisamos despertar o nosso coração e nos apegar, tomar posse a isso que Deus diz a meu respeito e a seu respeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está excluído dessa palavra. Se você é um destinado a herdar a salvação de Jesus, se você é um destinado a herdar a salvação de Deus, você está debaixo dessa palavra. Os anjos de Deus trabalham em seu favor. Tem um texto na Bíblia que está no livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6, que para mim talvez seja uma das palavras mais lindas acerca de vitória de guerra. Quando o rei da Síria se levanta contra Israel, e ele vem atacar Israel com muita voracidade, e aí diz o texto que Elias, como profeta de Deus, um homem que tinha uma conexão ímpar com Deus, uma conexão aberta com Deus, Deus falava com Eliseu de forma clara, de forma nítida, de forma limpa. E aí é interessante que todos os planos que o rei da Síria buscava para emboscar o povo de Israel, para criar uma emboscada para aquele povo, para prender o povo e vencê-lo ali numa luta até traiçoeira, Deus vinha antes e revelava para o profeta Eliseu. E aí o rei indignou-se com os seus e chamou e disse: quem é o traidor que está no nosso meio aqui, que tudo aquilo que eu vou fazer, tudo aquilo que eu intento fazer, o povo descobre antes. O povo fica sabendo antes, eles ficam sabendo e eles estão sempre um passo à nossa frente. Toda vida que eu vou atacar o povo, o nosso inimigo, eles estão sempre um passo à frente. Eles não sabiam que Deus estava revelando para Eliseu e Eliseu estava tomando as providências para livrar o povo. E aí os próprios companheiros dele disseram: não somos nós, é porque lá tem um profeta. Lá tem um camarada que é profeta e ele ouve Deus falar. Toda vida que o inimigo levanta, o profeta ele sabe antes, e aí o povo consegue fugir, o povo consegue se desvencilhar das tuas armadilhas. E aí ele decide descer de forma voraz para prender aquele que estava servindo de X9, né? Eliseu era o X9, era o cagueta da história. E aí eles decidem se levantar, o rei da Síria decide se levantar, e vamos agora pegar esse cagueta então, porque se a gente pegar ele, eles vão deixar de saber o que está acontecendo na frente, aí eu vou conseguir emboscar o povo lá na frente. Só que eles não sabiam que Eliseu sabia com quem ele andava. E aí eles descem, e diz o texto bíblico lá de 2 Reis capítulo 6, que eles descem com uma grande turba de soldados, descem com carros, com cavalos, com lanças, numa emboscada assim, extremamente desigual, porque Eliseu era somente um profeta, ele não era um homem de guerra, ele não tinha soldados a seu favor.
E diz o texto que ele tinha um moço, né? Um garoto que tomava conta, que ajudava ele com as suas coisas, e que este moço, no decorrer do tempo, se tornaria, como Eliseu era para Elias, se tornaria o aprendiz de profeta, aquele que iria aprender o encargo de profeta e se tornaria no futuro o sucessor do profeta. E diz o texto que o moço, quando vê aqueles carros, aqueles cavalos, né? Todos ali com seus dentes vorazes, aqueles soldados ali armados para prenderem Eliseu, o moço se desespera. E diz o texto bíblico, olha, eu vou ler para você essa passagem, e diz assim, olha que coisa legal. Ele diz assim, ele disse, né, o rei, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade aonde o profeta estava. Tendo se levantado muito cedo o moço, o garoto que ajudava Eliseu, o moço do homem de Deus, e saído, eis as tropas, os cavalos e os carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, começou a se desesperar de medo, o que faremos? E Eliseu respondeu para ele, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu e o garoto estavam sozinhos, mas o garoto não conseguia ver. E Eliseu afirma, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, olha a oração do profeta, e a oração que eu faço por você agora. Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu vou repetir. Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, seres espirituais, seres celestiais, que a palavra diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, estavam ali prontos para lutar a luta do profeta e o livrá-lo das mãos do inimigo. Você crê na palavra de Deus? Eu posso crer na palavra. Eu e você podemos tomar posse nessa noite desses seres que vêm guardar a tua casa, a minha casa, a tua família, a minha família, o meu coração e o seu coração. A minha oração nesses dias é para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você possa ver que o Senhor soberano está fazendo em seu favor e lhe revele quem são os seres celestiais que estão guerreando a sua luta, a sua causa. Eles guardam você. E por fim, eu queria que você entendesse que esse tempo é um tempo precioso de resgatar coisas pequenas. Aproveite esse tempo para resgatar coisas pequenas. Aproveite esse tempo para resgatar coisas que você há muito não sentia prazer em fazer. Ao invés de você ficar saudoso da sua antiga rotina, que você veja o valor tão precioso dado por Deus nesse tempo, que não vai durar muito, está passando. Mas que você veja o valor tão precioso da parte de Jesus, de conceder a você o privilégio de resgatar coisas que você há muito não vivia. Ao final de tudo isso, que gere em você hábitos novos, que gere em você um coração novo, disposto a não abrir mão dessas coisas simples que você aprendeu durante esse tempo de isolamento, desse tempo de quarentena. Que você saiba resgatar valores e cultivá-los e não abra mão deles, que esses valores permaneçam. Interessante que aqueles discípulos, como conta a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 24, que eles vinham descendo de Jerusalém, voltando para a sua cidade Emaús, e eles vinham ali desalentados, desorientados, porque Jesus havia morrido, havia sido sepultado, e eles vinham os dois no caminho,
desalentados, conversando, e agora o que será de nós? Gastamos tanto tempo da nossa vida, confiamos, tivemos fé, e agora ele morre, é sepultado. Puxa vida, o que aconteceu conosco? E eu acho lindo o cuidado de Jesus de deixar Jerusalém, de deixar a cidade do grande rei, aonde ele teria toda a possibilidade de espalhar a notícia mais alvissareira da história da humanidade, que ele havia ressuscitado. Jesus dedica tempo para buscar aqueles 2 homens que estavam desalentados. Talvez você esteja como aqueles 2, fé fria, coração cansado, abatido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você ligou essa palavra hoje, é porque o Senhor Jesus está indo buscar você aí onde você está. É porque o Espírito de Deus está indo buscar você aí aonde você está, dizendo a você que Ele se importa com você, que Ele é capaz de deixar a sua glória, assim como Jesus fez, e foi buscar aqueles 2 naquele caminho, que estavam desalentados. E ali diz o texto que eles começam a conversar, começam a discutir com Jesus acerca do que tinha acontecido, e Jesus começa a interrogá-los: olha, por que vocês estão assim, desalentados? O que é que vocês vão conversando? E eles começam a dizer: só você não sabe. E aí, ao chegar em Emaús, a chegar na casa daqueles homens, eles dizem: Jesus, eles pedem que o homem entre, eles não sabiam que era Jesus ainda, eles pedem que ele entre, e ali coma, e participe com eles de uma ceia, de um jantar ali. E diz o texto bíblico que Jesus parte o pão, e no partir do pão eles reconhecem que era Jesus. Em algo simples do cotidiano. Se você prestar atenção no texto de Lucas 24, você vai ver que há toda uma discussão ali teológica profunda acerca da morte, acerca da condição do Messias. Mas na coisa simples, no momento de partir um pão, eles reconhecem que era Jesus, porque Jesus tinha uma forma ímpar de dar graças, Jesus tinha uma forma única de dar louvores a Deus. Então que você e eu descubramos o valor das coisas simples, porque nas coisas simples o Espírito de Deus vai se manifestar na nossa vida, na minha vida. Então a minha oração também para você, além dos seus olhos espirituais serem abertos, e você veja quem está lutando a seu favor e cuidando da sua vida, assim como Eliseu orou por aquele moço, que cuidava das suas coisas, que cuidava dos seus negócios, e aquele moço pôde ver um monte cheio de carros e cavalos de fogo, cuidando e protegendo a vida daquele eleito de Deus. Que os seus olhos sejam abertos e que você também não perca o valor das coisas pequenas. Que você reconheça Jesus, o Espírito de Deus, a boa mão do Senhor agindo em tudo. E ao invés de ficar como aqueles 2 discípulos que estavam no caminho, desalentados, desesperados, sem saber o que fariam a partir dali, com a sua fé e o seu coração quebrado, que você possa reconhecer Jesus nas pequenas coisas. Que você possa reconhecer Jesus naquele que adora, naquele que louva, naquele que canta. Que você possa reconhecer Jesus nesta palavra, e que se você ligou esta palavra, é porque Ele vem buscar você, assim como foi buscar aqueles 2. Você consegue identificar aquilo que Deus está fazendo? Você consegue identificar hoje o que Jesus, através do Espírito Santo, está fazendo em seu favor? Você consegue identificá-lo à sua procura? Você consegue identificá-lo fazendo a sua obra? Eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você acalmasse seu coração, que você curvasse a sua cabeça. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser se levantar, se levante. Se você tiver vontade de gritar, grite. Se você tiver vontade de chorar, chore. Se você tiver vontade de rir, ria. Se você tiver vontade de pular, pule. Se você tiver vontade de sentar, sente. Mas eleve o seu coração a Ele. Reconheça o amor dEle por você. Reconheça que Ele é fiel, que Ele é capaz e que Ele é poderoso para fazer muito, muito mais do que tudo quanto você tem de expectativa no seu coração. Senhor Jesus, nós exaltamos o Teu nome.
Exaltamos o Teu nome porque quando lemos a Tua palavra, quando pensamos nela, quando meditamos nela, nós reconhecemos uma bondade, uma empatia, um carinho, que nós não sabemos por que alguém poderia nos amar tanto assim. Quanto amor, meu Deus, quanto amor, quanta bondade, Pai. E nessa hora eu te peço, ó Deus, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma, e nos faça reconhecer, e nos ajude a ver, e nos ajude a guardar no nosso coração a certeza do que a Tua palavra diz, que o Senhor está nos guardando, que o Senhor está dando ordem aos Teus anjos, que eu posso sim contar com os meus irmãos, com os meus amigos, que eu posso sim confiar que tem alguém cuidando de mim, que eu posso sim contar não somente com pessoas, mas eu posso contar com os Teus anjos, que eu posso sim contar com a provisão do Teu Espírito Santo me dando paz, renovando minha alegria, me dando longanimidade, paciência, perseverança, me renovando a fé, me trazendo a revelação do verdadeiro amor, que é Jesus ter morrido por mim na cruz do Calvário, sem eu merecer. Meu Deus, quanto amor, quanta bondade. Não posso duvidar, Senhor, do Teu cuidado. Não posso duvidar, Senhor, da Tua bondade, da Tua empatia, da Tua simpatia, da Tua devoção, do Teu cuidado, Senhor. Obrigado, meu Deus, como Tu és bom. Nós Te adoramos, Jesus. E se você nessa noite, ouvindo essa palavra tão simples, tão rápida, muitas vezes com erros, muitas vezes com desacertos de português, muitas vezes não da forma como você tem o costume de ouvir, mas se você ouvindo essa palavra simples, você deseja entregar a tua vida nas mãos de Jesus, você pode fazê-lo agora aí onde você está. Você pode entregar a tua vida para Jesus, e diz a palavra do Senhor, que se com a tua boca confessares a Jesus como teu Salvador, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. A maior obsessão de Deus é salvar você. O maior propósito de Deus é salvar você. A morte não pode te matar mais quando você entrega a tua vida para Ele. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, guarde a tua casa, a tua família, renove a paz no teu interior, que o Senhor derrame sobre você uma confiança tão absoluta naquilo que a palavra diz, que você se sinta como um bebê nos braços da mãe, que você se sinta como um filho de colo nos braços do Pai. Absoluta confiança e dependência naquele que pode e que quer te guardar. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.